nessa noite de hoje. Nós ficamos muito felizes em receber o Sidney Lourenço mais uma vez, que ele vai conversar com nós hoje sobre o atendimento fraterno. Que a paz de Jesus nos Amigos, que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Dr. Bezerra de Menezes, estando no seu consultório de medicina, à época no Rio de Janeiro, e já preparado para sair, chega um pai muito aflito, trazendo a sua filha, vestida masculino, coisa que não era habitual na época, com camisa de força, trazida por dois homens fortes. E o pai chegou a Dr. Bezerra de Menezes naquele instante e disse: Dr. Bezerra de Menezes, eu venho trazer a minha filha aqui para o senhor poder curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la. E o Dr. Bezerra de Menezes, olhando aquela jovem, ele começou a perceber que ela era como se fosse um animal que tivesse enjaulado. As gengivas sangráveis e os dentes quebrados pelas crises, que ela mordia as coisas, as pessoas. As unhas tinham crescido de tal forma que tinha penetrado na própria carne das mãos, o corpo não higienizado, e o levava como se fosse um animal. O Dr. Bezerra de Menezes olhou aquela jovem, abraçou-a e disse assim: meu irmão, somos dois infelizes, você e eu. Você que o ódio te enlouquecer, e eu, se eu fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E abraçado aquela jovem, ele começou a chorar. Quando ele percebe, depois de ter chorado um pouco, ele percebe que aquela jovem começou a chorar também. E ele começa então a tirar a camisa de força e liberando os braços da jovem, e o pai disse: não faça isso, Dr. Bezerra de Menezes. Ela vai lhe agredir. Ele disse: eu mereço, se isso vier a acontecer. E ao liberar os braços da jovem, esperando já a bufetada, aquela jovem se jogou aos pés do Dr. Bezerra de Menezes e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E Dr. Bezerra disse: tu deves ser feliz, meu filho. E diz o espírito que estava junto àquela jovem: mas se eu for feliz, ela também será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, apontando para o pai. Mas é a lei da vida, velho. Tu deves ser feliz. E diz o espírito: eu vou deixá-la. Não por causa dela ou dele, que ainda continua odiá-los, mas eu vou deixar, porque encontrei alguém que me resolveu. Se desligou aquele espírito, havia se passado 12 anos daquele processo de subjugação. E naquele ato de amor, foi liberado anos de sofrimento. Então, quando a gente vai falar de atendimento fraterno, atendimento espiritual, na casa espírita, nós não lembramos dessa figura ímpar do movimento espírita, que é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que nos deu um exemplo de amor diante da vida para ajudar a diminuir as dores e o sofrimento. Naturalmente, quando nós estudamos essa matéria, nós vamos verificar que o atendimento fraterno, ou o atendimento espiritual no centro espírita, que tem uma das suas partes, o atendimento fraterno, ele tem etapas. Desde o momento que nós chegamos à casa espírita, as pessoas que estão na recepção, o atendimento fraterno, propriamente dito, quando são encaminhados nos seus assuntos, a explanação do Evangelho, ou as palestras públicas, como acontecem, o passe, que é oferecido, a irradiação, que é a vibração à distância, por aqueles entes queridos que estão doentes, que estão em sofrimento, o Evangelho no lar, que é uma sugestão para que as pessoas façam um trabalho de evangelização no próprio lar, no sentido de trazer os bons espíritos, as boas vibrações, o Cristo para dentro do seu próprio lar. A implantação desse Evangelho no lar, que muitas vezes as casas espíritas oferecem a oportunidade, companheiros, para fazer a implantação, e depois a pessoa retorna à recepção, ou até mesmo no caminho da recepção,
ela passa a ser espírita ou começa a atuar no trabalho espírita. Como a nossa proposta, sempre numa palestra, é uma troca de experiência, até de estudo, que sirva nosso conteúdo de estudo. A nossa área de atendimento fraterno, especificamente, nós detectamos 4 atitudes que ocorrem nesse momento do atendimento fraterno. Que é aquela conversa fraterna, que é aquela aproximação em que os indivíduos conversam sobre as suas dificuldades, seus problemas, e a casa espírita, a grande maioria das casas espíritas, ou bem dizer todas, oferecem hoje esse trabalho. O primeiro deles é o acolhimento. Todas as casas espíritas oferecem o acolhimento a qualquer pessoa, seja em qualquer situação que se encontre. Esse acolhimento é feito de uma forma em que todos são recebidos sem distinção de raça, de cor, de posição social ou qualquer outra situação. A segunda é o consolo. Esse consolo ele é possível através dos postulados da doutrina espírita. O conhecimento que o Espiritismo propõe leva naturalmente à percepção desse consolo, desse entendimento do que pode acontecer ou o que está acontecendo conosco. A terceira é o esclarecimento, que a partir do momento que eu sou consolado, por eu acreditar ou perceber que existem sentidos maiores na vida, eu me esclareço. E nós passamos a aceitar não porque alguém disse, mas porque nós compreendemos. É fundamental entender a diferença da proposta espírita, ela passa pela compreensão. E eu só me modifico, ou só me transformo, porque eu compreendi. Não porque alguém disse, não porque está escrito, ou porque alguém disse que tem que ser assim. Esse processo precisa acontecer internamente. Eu preciso aceitar aquela teoria, aquela ideia, essa filosofia, essa consequência religiosa, e a partir daí eu modifico o meu comportamento e a minha maneira de viver. E o último seria a orientação. A orientação para cada situação da nossa existência, para cada situação do nosso caminho. Basicamente, os atendentes fraternos nas casas espíritas trabalham nessas 4 direções, essas 4 etapas, essas 4 fases do trabalho do atendimento fraterno. Mas hoje faremos alguma abordagem, talvez não para o trabalhador, mas para aquele que venha buscar o atendimento fraterno, entendendo como é que funciona esse mecanismo na casa espírita. Doutrinariamente, o atendimento fraterno, ou o atendente fraterno, ou aquele que orienta doutrinariamente, ou melhor, orienta nas cabines, no atendimento às pessoas, ele deve orientar pela visão da doutrina espírita, pelo entendimento da doutrina espírita. E só é possível fazer esse processo conhecendo o espiritismo. Sem conhecimento da doutrina espírita, nós podemos orientar de várias maneiras, não, às vezes, da maneira mais adequada para o centro espírita. O fato de eu ter alguma profissão que me leve à facilidade de orientar as pessoas, de fazer uma análise perfeita da problemática dela, isso facilita, isso auxilia. Mas se eu não tiver a visão espírita, muitas das vezes a minha orientação, ou a maneira como eu vou orientar, está muito mais atrelada à profissão ou à característica daquela que eu aprendi. A orientação espírita ela tem um caráter diferente, até porque o atendimento fraterno, ele não se assemelha ao convencionário da igreja. Ele não se assemelha à parte terapêutica, seja na área da psicologia, da medicina. O atendimento fraterno na casa espírita, ele está voltado para a orientação espírita, a orientação do ensinamento, dos ensinamentos da doutrina espírita em relação às dificuldades que cada um de nós possuímos. E na realidade é o primeiro passo, porque os passos seguintes, quem tem que dar é a própria pessoa. Então, o conhecimento doutrinário, ele é fundamental. E o que nos revela, então, o Espiritismo? A imortalidade da alma, por exemplo, é uma dos seus fundamentos, aonde nós identificamos que nós não somos esse corpo, simplesmente. A vida material, ela é passageira, nós somos espíritos imortais. E essa visão de espíritos imortais mostra que todos, sem exceção, não permanecerá na Terra no sentido de sofrimento eterno. A dor não é eterna, o sofrimento não é eterno, as doenças não são eternas. Até porque essas doenças, essas situações estão atreladas à estrutura do corpo físico. Muitas das vezes nós temos casos de doenças em processos terminais, doenças contagiosas ou doenças difíceis,
que na mesma situação que nós nos encontramos na Terra, quando deixamos o plano físico, o plano espiritual, não vai ocorrer a mesma coisa. Por exemplo, quem não enxerga, quem perdeu a visão no corpo físico, deixando o plano físico, voltará a enxergar. Aquele que não fala, voltará a falar. Por exemplo, o espírito não tem Alzheimer, o espírito não é cego, não é perneta, não tem câncer. Quem tem essas dificuldades só o corpo físico. Então, só essa compreensão, ou esse entendimento, já nos consola e faz que a gente aceite um pouco mais a situação que nós nos encontramos. Até porque nós somos espíritos imortais. O corpo é temporário e nós permanecemos além da morte do corpo físico. A existência da vida espiritual é de fundamental importância, principalmente quando nós temos a perda dos nossos entes queridos, aqueles que partiram para o plano espiritual, seja jovem, seja mais adulto, seja com mais idade. Nós sabemos que eles continuam vivos. Essa visão, esse entendimento nos leva naturalmente à tranquilidade dos nossos corações. Porque se hoje, por algum motivo, eu sinto a saudade daqueles que partiram, com certeza, um dia eu vou reencontrá-los. E ao reencontrar, vamos formar de novo as famílias e vamos entrar no processo reencarnatório para o processo de evolução natural que ocorre com todos nós. Então, poucos conhecimentos, ou análise desse conhecimento já não me leva a ter uma visão diferente diante da doutrina espírita ou diante da vida. A lei de causa e efeito, nós não sofremos sem ter uma consequência. Tudo que nos ocorre tem uma causa anterior. Se nós desconhecemos a causa que pode estar nesta vida, com certeza estará em outra vida. Naturalmente que Allan Kardec, ele ao estudar esse ponto, principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, ele vai colocar que a grande maioria do resultado dos nossos sofrimentos são causas atuais das aflições. São coisas que deixamos de fazer, ou fizemos demais, ou até a nossa negligência, a maneira como agimos, é que faz que a gente entre em processo de dificuldade, de sofrimento, de dor. Mas aqueles casos que muitas vezes não se explica pela vida que vivemos, ela está em vidas anteriores. Então, se nós somos consequências de nós mesmos, ou seja, nós somos herdeiros das nossas próprias ações, aquilo que nos ocorre tem um motivo. Se Deus é justo, há de ser justo os motivos. Por isso que a lei de causa e efeito é diferente da visão do karma, da visão do dharma, da visão daquilo que você vem ou está determinado a passar. Na questão 872, Allan Kardec pergunta sobre a fatalidade aos espíritos. E os espíritos vão dizer, não existe fatalidade nos atos da vida moral. Então, os atos da vida moral, nós podemos modificar. Ninguém nasceu para ser mal, ninguém nasceu para prejudicar, ninguém nasceu para criar dificuldade. A gente nasceu para ser feliz, para aprender, para evoluir. Então, não existe fatalidade nos atos da vida moral. Ah, não, eu reencarnei para passar esse mal. E até mesmo essa visão, é uma visão, às vezes, não é uma visão espírita. É uma visão de outras crenças. Do sofrimento eterno, da punição, do pecado. Que a doutrina espírita vai, no novo paradigma, modificar esses conceitos. Por isso que, muitas vezes, a falta de conhecimento doutrinário nos dificulta a entender que a linguagem, a maneira de analisar, não deve ser as mesmas das outras crenças que nós já vivenciamos. Até porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém sofre sem ter um motivo. Se isso é uma verdade, há uma consequência natural nesse processo. No livro Céu e Inferno, que é uma obra que é pouco lida, às vezes, no nosso meio, e é importante que a leia, porque vai tratar justamente das penas eternas, sofrimento, ideia de inferno, purgatório, céu. Allan Kardec descortina todo esse pensamento para mostrar esses conceitos teológicos que foram firmados pela Igreja. Eles deixam de ter aquela visão aterradora como é apresentada. E nesse capítulo, nesse livro, no capítulo 7, ele vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura. E no item específico ele vai dizer, a alma, nós, espíritos, seres humanos, quando fomos contrários às leis divinas, quando nós nos desassociamos da prática do bem, do amor, quando ocorrem esses fatores comportamentais que nos dificultam a nossa caminhada, que nos criam dificuldades, existem 3 fatores para que a gente recupere a nossa existência, ou para que a gente nos ajuste de novo a nossa existência. A primeira deles, diz o codificador, é o arrependimento.
É preciso que eu me arrependa do mal que eu fiz, do ato desajustado que eu agi diante da vida, diante das pessoas, seja em que situação. Bom, após o arrependimento, porque o remorso paralisa. O arrependimento é algo dinâmico. Eu reconheço, percebo e começo a modificar. Após o arrependimento, entra o processo da reparação. Eu começo então a fazer o bem, ou entro no processo de fazer o bem, àqueles que eu fiz o mal. E a terceira situação é a expiação. Expiar é eu sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer. Então, muitas das vezes, a lei de causa e efeito, ela está atrelada à reparação, muitas das vezes está atrelado às expiações, e muitas das vezes nós estamos sofrendo aquilo que eu fiz o outro sofrer, ou estou apenas colocando em dia, ou colocando no local aquilo que, por algum motivo, eu tirei alguém do caminho. Eu vou contar uma história que fica mais fácil para que a gente possa entender, até porque tem pessoas que possam precisar dessa visão para poder explicar para alguém, para um filho, ainda mais que tem um problema tão pequenininho aí na sala, né? Imagine a gente pegar um caminho, imagine eu vindo para cá, para o centro espírita, e resolvo pegar um atalho. E nesse atalho, imagine eu com uma caixa de taxinha na mão, peguei um atalho de uma rua qualquer, que eu desconheço para onde vai esse atalho, e começo a jogar a taxinha para trás. E vou jogando a taxinha, não quero nem saber, vou caminhando. E quando eu chego lá na frente, eu me arrependo, eu falo, puxa, podia estar lá, junto com o pessoal do centro, o pessoal está me esperando. E aí eu penso em retornar do caminho do qual eu me desviei. E eu vou retornar por onde? Pelo atalho. E vou encontrar o que pela frente? As taxinhas. Quem jogou as taxinhas? Foi Deus? Foi o outro? Não, foi eu mesmo que joguei. Mas só que quando eu peguei aquele atalho, caminhando ali, jogando as taxinhas para trás, alguém me viu. É lá o Cid, não. Eu gosto tanto dele. Eu vou atrás dele. Aí quando vai, fura o pé na taxinha, porque não sabe que eu estou jogando a taxinha. Porque ele acreditou em mim. Aí ele fura os pés. Bom, então quando eu retorno naquele caminho no qual eu me desviei, para tirar as taxinhas do caminho, eu vou encontrar quem? Aquele que está lá com o dedo cheio de gangrena, falando assim, agora tu jogou a taxinha, mas tem que tirar a taxinha do meu pé. Então, além de eu tirar as taxinhas para não furar meus pés, eu vou ter que também ajudar aqueles que eu prejudiquei. A lei da reencarnação é assim. Muitas das vezes a gente reencarna junto com aqueles, eu não pedi para nascer com essa turma, pediu sim. É aquela turminha mesmo. Jogou a taxinha, não lembra, né? E agora a gente acha que não, eu não estou livre. Não tem ninguém livre na Terra, achando que nós estamos evoluídos. Não estamos. Somos espíritos ainda em provas, em expiações, passando em processo de crescimento. Só que Deus nos dá a oportunidade. Imagine, por exemplo, aquele vizinho que a gente não vai muito com a cara dele. Aquele vizinho que, ele, de preferência, quando isso ocorre, Deus coloca para que ele more no mesmo andar que nós, né? De preferência a porta de frente. E aí na hora que tu vai pegar o elevador, o vizinho também vai pegar o elevador, só para tu não entrar no elevador com ele, tu volta para dentro de casa, só para não entrar no elevador com ele. Fingindo que esqueceu alguma coisa. Na reunião de condomínio você senta de costa para ele, só para não olhar para ele. Não, isso o tempo passa. O seu vizinho também é um espírito, se você não sabia, eu estou lhe avisando, né? É um espírito também imortal, igual a você. Aí amanhã você desencarna, o teu vizinho também. Você reencarna, constitui uma família e nasce aquela coisa maravilhosa. Bochechinha rosada, né? Da minha família nasce moreninho assim, né? Mas a bochechinha rosada, beija, abraça, dá vida, dá sangue, dá tudo por aquela coisa pequenina. Agora imagine você encontrando aqueles médicos de ponto de ônibus, que tem uns médicos assim de ponto de ônibus, que olha para você e diz, eu estou carregado, estou vendo 10, aí você já não dorme, né? Mas ele olha para você e diz assim, sabe quem é esse aí? Que está reencarnado aí? Teu filho? Que está no teu braço? É ele mesmo. O vizinho. Voltou. Aí ele volta na posição diferente. Olha como é que a misericórdia divina trabalha. Volta na posição diferente e aí você beija e abraça. Veja, o amor cobre a multidão de erros, de pecados, de desajustes. Porque agora eu não lembro. Que coisa boa eu não lembrar. Mas eu sinto que tem um amor por aquele pequenino. Então muitas das vezes a gente corrige a nossa caminhada pelo ato simples. Agora, quando nós não optamos pelo amor, quando nós não optamos por esse caminho que Deus nos coloca, que é mais fácil, aí a dor aumenta. Então a consequência do sofrimento, da dor, das grandes dificuldades em família, das grandes dificuldades na nossa vida pessoal, é um resultado de mau baratamento nosso em momentos anteriores. No momento que nós nos aprendemos isso, nós vamos modificando.
Adquire-se a partir do conhecimento espírita a verdadeira compreensão do sofrimento, como eu já narrei. A percepção já é outra, já começa a entender. A estrutura íntima para o enfrentamento das dificuldades. Começamos a entender que as dificuldades precisam ser enfrentadas, porque eu sou espírito imortal, sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, por mais que tenha as influências negativas, eu vou superando-as a cada dia, a cada momento. Então é preciso que a gente perceba que nós somos muito mais do que simplesmente esse corpo que passa, né? O corpo físico é apenas instrumento do espírito. O espírito, que é a sede das sensações, das percepções e do sentimento, está no espírito, não está no corpo. Tem muita gente que diz assim, eu estou bravo hoje, né? Porque meu filho não está bom. Ou eu estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Não, quando a gente responde mal é porque o espírito é assim mesmo. Né? A gente pode até botar a culpa no corpo. Tem aquilo que acontece com as senhoras aí, quando acontece no corpo, é outra coisa, né? Mas geralmente, muitas das vezes, a gente coloca a culpa no corpo físico para justificar o comportamento. Mas é atitude ainda não equilibrada que nós não adquirimos. O perispírito, como ele é instrumento do espírito, ele é intermediário, ele vai gravar todas as nossas ações, todas. Pensamentos, atitudes, fica tudo gravado no perispírito. Por isso que numa nova existência, eu transmito a um novo corpo físico as necessidades que ele precisa. Por isso que nós vamos selecionar lá nos gametas, né, a formação do nosso ADN, nossas células que vai dar origem aos gametas masculino e feminino, né, naquela união dos cromossomos, dos pares, ali, de 23 cromossomos, vamos dar origem de acordo com a nossa vibração. Se eu preciso ter um corpo onde vai ter deficiência em determinadas características, eu atraio aquelas características necessárias para aquele corpo. Por isso que nós temos o corpo, nós temos o câncer, nós temos a doença que tem o nosso DNA, a nossa escolha. Como é que eu mudo isso? Mudando o meu padrão mental, mudando a maneira de ver, mudando o meu campo mental, porque aí eu vou gerar, no futuro, corpos em melhores condições. Então é preciso que a gente avance que o ser humano, ele não é somente esse corpo que passa. Ele é um espírito imortal, onde há nele, no próprio espírito, a sede das sensações, das percepções, dos sentimentos. Hahnemann, pai da homeopatia, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva, quem odeia, quem ama, quem tem ressentimento, é o espírito. O corpo apenas é instrumento disso. Então, à medida que eu entendo isso, facilita a minha percepção. E é necessário que, a partir do conhecimento, do estudo da doutrina espírita, eu comece a ter as respostas. Por isso que o atendimento fraterno é uma orientação espírita. Não é uma orientação da psicologia. Não é uma orientação de uma doutrina qualquer. Não é uma postura de outras práticas religiosas. Não é uma postura médica, mas é uma orientação doutrinária. Por exemplo, quem sou? Se eu tenho dúvida de quem sou, porque é a minha origem como espírito imortal, aonde estou, eu vou ler, estudar o livro dos espíritos. Então basta estudar. E aí eu digo, basta ler a questão 1 a 1019. Aí é tranquilo. Você já começa a entender, né, por quem eu sou. A partir dessa leitura, da meditação, da análise, você começa a perceber, eu sou um espírito imortal. Aquele moço lá disse, realmente, todo mundo vai morrer. Aí já começa a ficar preocupado. Né? Já começa a ver que vai ter uma consequência depois que eu desencarnar. Né? Então eu já começo a ter uma visão diferente a partir do conhecimento. Bom, mas se eu quero essa resposta, o que sinto, porque às vezes a gente sente isso, sente influência dali, sente influência daqui, sente espírito do nosso lado, sente voz, sente uma série de coisas. Tem algumas coisas dessas que é na área da psiquiatria, tá? Nem sempre é a área espírita, não. É preciso a gente distinguir uma coisa da outra. Mas a grande maioria, às vezes, né, são fenômenos de interferências espirituais. Mas o que sinto? Aonde eu vou adquirir esse conhecimento, essa percepção que a doutrina espírita nos oferece? É no livro dos médiuns, que vai estar desenvolvido a partir da questão 330 e 613 do livro dos Espíritos. Então o livro dos médiuns é uma extensão dessas questões do livro dos Espíritos, explicando com detalhes aquilo que nos acontece, para que a gente não empreste aos Espíritos aquilo que não é os Espíritos. Certa feita, lendo um dos capítulos do livro dos médiuns, à noite, era próximo da meia-noite,
e eu estava lendo o livro, no capítulo em que fala lugares assombrados. Eu sozinho na sala, lendo sobre lugares assombrados, e de repente eu ouvi um barulho. Eu olhei o relógio, próximo da meia-noite, e não era cuco, porque se fosse cuco eu dava mais medo ainda. E eu olhei o relógio e fiquei parado. Parei de ler e fiquei observando. Eu achei que era algum espírito que queria se conversar comigo. Pensei logo. Mas aí veio um pouquinho de medo também. Ainda era muito jovem na época, né? Hoje nós estamos com 22, mas na época a gente estava com 18 anos. E naquele momento eu parei e fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Bom, de repente eu olhei para o lado e aí eu olhei assim, que eu morava em casa, lá no Rio de Janeiro. Aí saiu uma baratinha do porta-da, correndo. Aí voltei a ler. Aí dizia o codificador, muitos barulhos insólitos da noite são produzidos por estalido de madeira, insetos e tudo mais. Claro, se eu tivesse lido, não tinha me assustado. Então, muitas das vezes, a gente, sem conhecer, a gente empresta à imaginação coisas que não é verdade. E aí, eu lendo o livro dos médiuns, eu desmistifico essa interferência dos espíritos no mundo corporal. Eu entendo como é que funciona esse mecanismo. E aí eu não fico dizendo, eu estava passando roupa, o obsessor fez eu queimar a camisa. Não acontece isso. Né? O copo caiu da minha mão porque o obsessor puxou. Não puxou. Às vezes é falta de cuidado nosso. Então, ao estudar, eu evito emprestar um conhecimento ou espiritar tudo. Achar que eu estou reencarnado, aquela pessoa veio, meu karma, ou algo parecido, não existe. Porque à medida que eu entendo, eu vou estudando e vou compreendendo. Então, o que sinto, eu vou desenvolver, ou entender, melhor dizendo, no livro dos médiuns. Por que sofro? Que é uma resposta que muitas vezes a gente quer saber. O que nós sofremos? E vai estar desenvolvida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que são 28 capítulos, que é a partir da questão 614 a 919 do Livro dos Espíritos. Então, é uma extensão do Livro dos Espíritos, onde amplia esse entendimento. Se eu quero a resposta para onde vou, porque muitas vezes a gente tem dúvida. Será que para onde eu vou quando eu desencarnar? Diz Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, se queres saber como vais viver na morte, vivas educadamente na vida. Porque se eu não vivo educadamente na vida, criando problema para todo mundo, criando dificuldade ali e acolá, naturalmente quando eu for para o plano espiritual, eu vou ter dificuldade. Nós, quando muitas pessoas assistiram o filme Nosso Lar, e muitos ficaram horrorizados. Uns disseram assim para mim, Sidney, assistindo o filme Nosso Lar, descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. E o inferno católico, pelo menos. E outros diziam assim, eu não tenho medo de ir para o umbral. Até a nossa irmã Angeli, ela falou, eu não tenho medo. Lá, né, o umbral, lá não tem problema, porque a lama lá é medicinal. Então acaba com as rugas. E outra, chegando lá só vai ter gente conhecida. Imagine. Ô, Sidney, está por aí todo, está por aí, está todo mundo lá, né? O pessoal da casa, é espírita, está tudo lá. Porque não é porque é espírita que está aqui na frente que vai estar livre, não. Vai passar por lá também. Mas esse entendimento e essa tranquilidade, e a doutrina espírita não é a doutrina do medo. Agora imagine se eu dissesse para vocês que vai acontecer aqui, todo mundo não quer nem passar pelo umbral. Mas é uma necessidade da gente passar. Esse entendimento. Como é que eu vou, então, para onde vou? Como é que eu vou entender para onde vou? Na realidade, é o estudo do livro O Céu e o Inferno. Aí eu vou entender as consequências. O espírito sofredor, o espírito suicida. O que acontece com o suicida? Né? Espíritos que foram felizes, que agiram no bem. Qual é a situação deles no plano espiritual? É no céu e no inferno. Que é na questão 920 a 1019 do Livro dos Espíritos. E por último, de onde vim? Que muita gente, a gente acha que não veio, né? Eu vim de outro planeta, ou algo parecido, né? Nós somos filhos de Deus, né? Então nós pertencemos ao universo. A Gênesis. A Gênesis então vai definir, vai mostrar até muitas das vezes o que vai acontecer com a nossa terra, para nos dar a visão de futuro. Uma visão já otimista diante da vida, mesmo diante do quadro social que nós nos encontramos. Há um ajuste sendo feito no planeta inteiro, a todos nós. E esse processo dessa transformação, nós entendemos bem na Gênesis, que é da questão 1 à questão 329 do Livro dos Espíritos. Aqui está o conhecimento correto da doutrina espírita. Qualquer outra coisa que fugir a isso aqui, nós estamos acrescendo ao espiritismo aquilo que não pertence a ele. Por isso que o estudo é importante para aquele que faz o atendimento fraterno, mas também é importante para aquele que recebe o atendimento fraterno. Por quê? Porque à medida que ele é consolado, ele entende, ele então vai buscar o conhecimento. E o conhecimento está livre a todas as pessoas.
Não existe uma diferença. Um sabe mais do que o outro. Pelo contrário, o Espiritismo está livre para todo conhecimento. Então, vai nos possibilitar compreender e trabalhar a dor. O que era a dor? É todo sofrimento físico ou moral. A dor não é a causa e sim o efeito, né? A dor é um mecanismo natural da vida, que objetiva a educação do indivíduo. Então, essas compreensões nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que eu já citei. A dor é o remédio amargo que desperta no ser a necessidade de transformação. Então, ela busca essa transformação através da dor. Quando não atinjo esse processo através do amor, né? A dor, portanto, é apenas um mecanismo da lei do progresso. Ela nos impulsiona. Ela faz que a gente cresça com ela. Muitas das vezes a gente até pode paralisar devido a quadros, às vezes, difíceis que nós passamos. Mas o aprendizado, ele vai ocorrer em cada momento, em cada situação. Nós temos aí, na visão do sofrimento, da dor, os fatores que podem ser estudados. O que nos cabe analisar não é o fator biológico, não é o fator psicológico, nem os fatores sociais, mas sim os fatores espirituais. Esses fatores espirituais cabem ao Espiritismo apresentá-los. Porque os demais existem já na ciência humana, no conhecimento da vida humana, material suficiente. Por isso que esse conhecimento ele é um somatório ao conhecimento humano já existente. Allan Kardec, na questão 798 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum? Os Espíritos dizem sim, e marcará uma nova era na história da humanidade. Então é um conhecimento que faz parte da humanidade. Não é um conhecimento somente dos espíritas. É um conhecimento natural, faz parte do conhecimento da natureza. E quanto mais esse conhecimento estiver atrelado ao conhecimento humano, mais fácil vai ser para entender nas outras áreas o que acontece com o ser humano. Por exemplo, se nós começarmos a estudar a nossa querida Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, médica, ela é a presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e também internacional. Ela afirma, a medicina quanto medicina, precisa reler esses 150 anos de Espiritismo, para entender que o ser humano não é somente esse corpo, aonde se busca um atendimento, como a psicologia, que vê somente as questões da fisiologia, nas questões fisiológicas. Hoje já se tem avanço nesse conhecimento, da psicologia transpessoal, de conhecimentos outros, atrelando ou até mesmo justificando ou entendendo o ser humano numa visão mais holística, mais complexa. Mas é preciso que a gente entenda que aonde nós vamos ter o material essencial para o entendimento dos fatores espirituais é no Espiritismo. Para entender sobre as doenças, sobre os desequilíbrios emocionais, sobre a depressão, a desmotivação, a ansiedade, os controles que muitas vezes sentimos, o estresse em nossas vidas, o medo, a culpa, a desarmonia interior que muitas vezes sentimos e não sabemos entender os motivos, a apatia, né? Que muitas vezes a gente fica lá, não quer nem sair de casa, né? Aquele estado apático, o sofrimento, o egoísmo. Então são características de sofrimento, de dor e tantas outras que muitas vezes a gente não consegue entender. E, pela visão espiritual, nós começamos a perceber outros ângulos. Então, qual é a postura diante da dor? Manter a dor em sua real dimensão, não ampliá-la com desespero, impaciência ou revolta. Não adicionar o sofrimento ao sofrimento. Porque muitas das vezes a gente sofre por antecipação. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim: não sofra por aquilo que talvez não venha a acontecer. Então a gente sofre às vezes por antecipação. Algo que vai acontecer mês que vem, a gente está sofrendo hoje. Então calma, deixa chegar o mês que vem e sofre lá. Que pelo menos economiza um pouco, né? Mas muitas das vezes a gente tem essa ansiedade de querer resolver a problemática e muitas vezes temos dificuldade. Bom, mas é preciso que a gente acrescente por que nós falamos que o conhecimento espírita tem esse resultado, mas acrescente a visão espiritual. Porque com a visão espiritual nós vamos entender como é que funciona todo o trabalho de atendimento espírita na casa espírita. Imagine se nós pudéssemos ver essa cena ao entrar lá na casa espírita, ao entrar agora aqui, quando nós estivéssemos chegando. Se pudéssemos observar, não estaríamos só nós encarnados entrando, mas os espíritos também chegando. Aqui, diversos espíritos,
os encarnados entrando aqui na porta, e alguns espíritos que vieram conosco, só para vocês terem uma ideia, somos cerca de 7 bilhões na Terra. Tá? Os espíritos dizem que a população invisível que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então dá de dividir 5 para cada um. Né? Imagine se nós somos aqui em torno de 50, 100 pessoas, multiplica por 5 a população invisível. Né? Muitos não entram na casa espírita, ficam lá fora. Por isso que a gente fala alto aqui, para todo mundo lá de fora ouvir. Muitos não entram. Outros ficam lá esperando no carro. Eu costumo dizer para os meus que estão lá no carro, me aguardando, né? Quando eu for embora. Muitos acontecem de não querer. E outros entram conosco. Assistem a palestra. Modificam. E um detalhe. Eles não sentam na cadeira que a gente senta. Porque às vezes o pessoal vai sentar na cadeira, dá licença aí, não precisa. Porque os espíritos, na realidade, são organizados pelo plano espiritual. Lembrando, as casas espíritas sérias, as casas espíritas onde tem o estudo doutrinário correto, tem esse amparo do plano espiritual. E aí é feita toda uma organização do plano espiritual. A equipe do plano espiritual, antes mesmo que a gente penetre aqui, já está preparando todo esse ambiente. Mesmo que os encarnados, os trabalhadores cheguem aqui, o mundo espiritual já está presente. Organizando, preparando, já sabendo de antemão a necessidade de cada um aqui presente. Porque cada um é analisado pelo plano espiritual. O palestrante espírita, que é aquele que estuda a doutrina espírita, aquele que fala de espiritismo e orienta através dos postulados da doutrina espírita, é amparado nem só pelo seu mentor espiritual, mas pelo mentor espiritual da casa espírita na qual ele vai fazer a palestra. E, naturalmente, os dirigentes da reunião recebem toda uma proteção. E naquele momento que o palestrante está preparado, ele recebe a intuição. Por isso que muitas das vezes, eu vou falar isso para vocês, que eu não deveria falar, mas os nossos mentores espirituais, espíritos de guia, são meio fofoqueiros. Tá? Eles chegam, e aí chega aqui, os nossos mentores espirituais chegam e conversam com o dirigente da casa. Ó, fulano passou por isso, ciclano está passando por aquilo, Beltrano está passando por aquilo outro e tal. Bom, aí o dirigente espiritual, o que ele faz? Ele começa a intuir o palestrante. Aí o palestrante começa a falar. Aí depois, quando termina, tem pessoas que dizem assim, sim, essa palestra foi para mim. Foi, porque o teu mentor espiritual contou, e o outro contou. Porque há uma necessidade de atender às necessidades das pessoas. E o mundo espiritual sabe o que cada um, às vezes, necessita para meditar, para pensar. Às vezes é uma frase, às vezes é um pensamento, às vezes é uma história. E ela vai de acordo. Por isso que eu brincando eu falo que eles fazem fofoca. Na realidade, eles fazem um trabalho maravilhoso de nos preparar. Porque cada um de nós temos um anjo de guarda que nos auxilia. Aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o palestrante ali, ele começou a falar a respeito do perdão. Ele começou a falar de uma passagem do Cristo a respeito do ato de perdoar. Esta moça que estava assistindo a palestra, que pode ser qualquer um de nós, assistindo uma palestra, o que acontece? Ela pensa, ela lembra de uma cena que ela teve com a mãe dela, de uma discussão que ela teve com a mãe dela, e ela começou a lembrar da mãe, quando ele falou sobre o perdão, e ela começou a pensar assim, eu vou pedir desculpa à minha mãe, não devia ter falado assim com ela. Ou seja, ela ali no centro espírita, naquele instante, ela começou a mudar o pensamento dela. Simplesmente porque uma palestra começou a acontecer. Esse aqui é um processo de tratamento espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que o tratamento espiritual é só lá no atendimento fraterno. Já está acontecendo agora, aqui entre nós. Nesse momento ela muda o pensamento. Esse quadro, que é formado em volta da nossa aura, é uma expansão do nosso perispírito, da nossa aura, é chamado, vamos dizer assim, é chamado de ideoplastia. É um fenômeno ideoplástico. Eu penso, eu crio uma imagem. Inclusive existe possibilidade até de fotografias, que se pode fotografar o indivíduo e ter uma imagem ao lado dele. Muitas vezes essa ideoplastia é observada pelo plano espiritual, quando os casos são muito graves. Por isso que quando eu estou na casa espírita, meu ente querido está doente, está acamado, está no hospital, está em estado de coma, eu aqui medito, penso nele. O mundo espiritual percebe pelo meu plano mental, pelo meu ideoplastia, e atende essas necessidades após terminar o trabalho. Vai essas vibrações até o nosso ente querido. Por isso que esse momento é um momento único para cada um de nós. Por isso que ao ouvir uma palestra, a gente deve ficar pensando assim, fulano devia estar aqui. Não, não é nós mesmo, não era fulano. Fulano devia ouvir isso. Não, somos eu que devia estar aqui ouvindo.
Por quê? Porque esse momento é único. Agora, o que eu posso fazer com esse momento único? Ajudar as pessoas. Meu filho que não me compreende, ou aquela esposa, ou aquele esposo, ou aquela dificuldade no ambiente de trabalho, ou aquela dificuldade no ambiente que você mora. Ou seja, você muda o teu padrão mental, o mundo espiritual começa a detectar, só que tem um detalhe. Essa mudança, essa vibração, depois, na atitude que você tem que fazer. Por exemplo, lembra lá da história do vizinho? Você vai ter que amar, vai ter que perdoar, vai ter que olhar para ele e levar, fazer um bolinho para ele e levar para ele, né? Depois, agradecendo, né? Porque é preciso modificar o quadro, porque a ajuda é dada na casa espírita. Aqui, por exemplo, esse senhor, o mesmo fenômeno, só que ele está preocupado com as suas coisas pessoais, o seu trabalho, o ambiente da sua vida profissional. Ele, muitas das vezes, cria um bloqueio de não perceber ou de não receber a ajuda que pode ter nesse momento. Por isso que a gente tem que relaxar nesse momento aqui. Esquecer um pouco a problemática, as dificuldades e deixar que penetre, através do nosso centro coronário, as vibrações dos bons espíritos. Está aqui os espíritos observando o quadro mental dele. Aqui essa senhora, ela está ali desajustada em termos fluídicos e o plano espiritual percebe. Às vezes as pessoas estão sentadas e nem percebem, mas o mundo espiritual está percebendo. Ela vai receber a ajuda necessária, seja na hora do passe, seja na hora das palestras, ela está recebendo ajuda. Por isso, todos, sem exceção, ao penetrar na casa espírita, já estamos recebendo as ajudas necessárias. Esse aqui, por exemplo, ele entrou na casa espírita e muitas vezes dá isso, né? Dá um sono danado. Tem uns que ainda se desprende do corpo e dorme e ainda diz assim, eu estava ajudando o palestrante desprendido do corpo. Mas mesmo estava dormindo, né? Mas muitos dos casos desse aqui são processos de influência espiritual. Aqui vocês podem observar que ele entrou na casa espírita, mas o obsessor, aquele que não quer que ele aprenda, ficou lá fora. E continua influenciando. Por quê? Porque sobre a mente, sobre o pensamento, não se pode colocar obstáculo. Cada um pensa o que quiser. Ninguém pode obstaculizar o pensamento das pessoas. A atitude pode ser, prender o corpo também. Mas a mente, o ato de pensar, é a lei de liberdade, que está no livro dos Espíritos. Então ele se conecta a esses espíritos inferiores. Há um caso muito interessante de uma senhora que chegava na casa espírita, colocava a aguinha dela para frutificar, sentava nas primeiras cadeiras, e naquele momento que ela sentava ali, o dirigente abria a reunião, fazia a prece. Quando ele terminava de fazer a prece, ela dormia, pegava no sono, ressonava de virar, né, na cadeira para trás. O palestrante fazia a palestra, ela não ouvia nada da palestra. Quando terminava, o dirigente fazia a prece final, e assim seja, ela acordava. Aí pegava a aguinha dela, toda serelepe e ia embora. Bom, isso vinha acontecendo, em todas as reuniões acontecia isso, toda reunião. E o dirigente começou a observar aquilo, e no final de uma das reuniões, quando terminou, chamou ela. A senhora perguntou se ela estava passando algum problema, ela se disse viúva já há muitos anos, mas que não tinha problema nenhum, estava bem, mas não entendia por que dava aquele sono e tudo mais, e ele perguntou se podia colocar ela numa reunião de vibração. A casas espíritas, os médios, as pessoas que aparentemente foram preparadas para a reunião de mediúnicas, elas têm nessa reunião de irradiação. E ele perguntou se podia colocar o nome dela nessa reunião de irradiação. E colocou. E veio o espírito. E o espírito disse assim, eu não quero fazer mal para ela não. Não, mas por quê? Mas eu não quero não, porque eu sou marido dela. Mas por que você está fazendo ela ter essas dificuldades? Não, é que eu aprendi, quando eu cheguei aqui, que se a gente vai aprendendo as coisas, a gente evolui. E quando evolui, a gente muda de vibração. Mas eu, do jeito que eu estou aqui, não quero que ela aprenda nunca, porque senão ela não vai me encontrar aqui. Então eu faço ela dormir para ela não aprender. Né? Então se der sono, levanta, anda lá atrás, né? Faz qualquer coisa, porque não há obsessor que faça você dormir em pé. Imagine você andando, o obsessor fazer você dormir. Porque o espiritismo é para vivo. Porque a gente fica assim, não, os espíritos vão aprender, vão me ajudar. Não, é para mim que estou no corpo físico. Para que eu desperte. Porque eu vou no plano espiritual, no sono, vejo as coisas, entendo as coisas, mergulho no corpo e esqueço. Porque minha matéria, meu cérebro não registra. Agora, quando eu começo a ter consciência enquanto estou encarnado, no estado de vigília, eu começo a ser responsabilizado. E tem muita gente que diz, eu não quero ouvir porque eu não quero se responsabilizar. Já aprendeu, já ouviu. Ouviu falar em Jesus, pronto, já está responsabilizado. Então, são momentos que acontecem nas casas. Aqui, então, a palestra, como eu falei, palestrante falando sobre uma passagem do Cristo,
Essa imagem é como se fosse uma tela, igual o Data Show aqui, que mostra para os espíritos. Aqui embaixo estão os encarnados e aqui em cima estão os espíritos. Ó. Porque essas paredes perdem as dimensões de parede no plano espiritual. E os espíritos se aglomeram em lugares diversos para aprender conosco. Aqui a evangelização da criança, por isso que trazer os nossos filhos para a evangelização. Também, no momento que as crianças estão recebendo a evangelização, o plano espiritual está presente, ajudando as crianças, esse processo obsessivo, de influência espiritual, tudo está acontecendo. O tratamento ocorre o tempo todo na casa espírita. Por isso que é importante a palestra espírita, porque esclarece tanto o encarnado quanto o desencarnado. Aqui, essa observação dessa senhora, com a problemática com o filho está viúvo, com 2 filhos, e está pensando em abandoná-los, pensando em tomar uma atitude errada na vida, e a mãe foi assistir a palestra espírita. Ela começou a pensar no filho, e o mundo espiritual detectou a imagem dela. E depois, ao terminar a reunião espírita, essa equipe do plano espiritual vai até aquela família para atender aquele caso. Aqui na hora do passe, muitas das vezes a gente está tomando passe ali com o passista, e está lá, os passistas sendo assessorados pelos mentores espirituais da casa, o trabalhador da casa, muitos que já desencarnaram, outros não, ou até o próprio mentor espiritual da pessoa. Aí o trabalho do passe, muitas das vezes a gente tem, algumas pessoas têm dificuldade no momento do passe em deixar penetrar nas energias, fica pensando nos seus problemas. É o momento que a gente tem que se desligar dos problemas, né? Pensar agora que esse momento é meu, é o momento que eu devo receber, para que eu possa me equilibrar, me sentir mais equilibrado e mais feliz. Aqui a água fluidificada, essas são substâncias trazidas do plano espiritual e são depositadas nas águas fluidificadas. Ao sair daqui e pegar um copinho de água, cada água já tem os seus elementos necessários. Ao absorver, ela funciona como um processo de osmose no corpo físico, mas no perispírito, e vai desencadear para cada um em particular um processo regenerativo de acordo com a necessidade educativa moral de cada um. Então, ao beber a água, ela vai atuar não só no físico, mas também na estrutura do nosso perispírito. É um fenômeno que acontece de tratamento espiritual, sem exibicionismo, sem manifestações de espírito, não. É um processo simplesmente natural. A água fluidificada pelo plano espiritual. Aí, o atendimento fraterno, propriamente dito, vejam que toda essa visão que eu dei da casa espírita, em cada momento, em cada conversação, nós estamos sendo atendidos pelo plano espiritual. Por isso que a conversação dentro da casa espírita tem que ser a mais saudável possível, a mais salutar, para, em benefício dos bons espíritos, auxiliar também. E no momento do atendimento fraterno, está lá o atendente, juntamente com a equipe espiritual. Se uma pessoa vai para o atendimento fraterno, embora o atendente fraterno não tenha essa visão aqui, ó. Quem tem essa visão do estado físico, né, da pessoa é o plano espiritual. E o plano espiritual vai intuir o atendente fraterno para falar muitas das vezes aquilo que ele precisa ouvir para as suas necessidades. Baseado no Evangelho ou na literatura espírita, o atendente fraterno vai orientar. E esse senhor vai receber ajuda. Nesse caso aqui específico, um processo obsessivo dessa mulher, já de vidas passadas, e aqui o espírito, o obsessor, ele não entrou, ele estava lá fora. E o atendente fraterno começou então a orientar pelo plano espiritual. Veja, olha só um detalhe, que é importante que a gente entenda. O atendente fraterno, ele não está mediunizado para atender ninguém mediunizado, porque não é essa tarefa do atendente fraterno. Não tem uma visão da vida espiritual de ninguém para adivinhar o que está acontecendo, porque muita gente vai no atendimento fraterno, está vendo com o espírito do meu lado? Eu falei, estou, você encarnado e eu. Né? Não tem essa visão. Porque muitas vezes a gente cria uma ilusão em relação ao atendimento fraterno, que é preciso a gente diminuir um pouco essa ilusão. Se ele é médico, se ele está vendo espírito ou algo parecido. O atendente fraterno, muitas das vezes, ele está muito equilibrado em termos de pensamento, com a leitura espírita, e ele é intuído pelo plano espiritual. Agora, o plano espiritual sabe do quadro todo. Ele identificou o quadro dessa senhora, o plano espiritual, verificando que em vidas passadas ela foi esposa desse homem, numa outra existência, e ela o traiu, e ele não perdoou, e ele persegue ela. Ela reencarnou, ele não, e ele continua perseguindo. Quando ela começa a receber a orientação de mudança de comportamento, de atitude mental, emocional, moral,
ela começa então a entender que deve mudar, porque compreendeu, não porque alguém impôs, mas porque ela compreendeu a necessidade da mudança. Aí o mundo espiritual faz o seguinte: permite que ele entre. Para quê? Para que ele ouça o que ele está sendo orientado, e ela, por sua vez, vibre no pensamento real de modificação. A única maneira de mudar esse quadro de dificuldade é através do amor, é através da recuperação da própria pessoa. Naquele caso do Dr. Bezerra de Menezes que eu narrei. É preciso que alguém tenha muito amor para fazer que aquele ódio de alguém por outro diminua. E nesse instante, então, ele, ao ouvir as orientações, mesmo não acreditando nela, mas ele agora é envolvido em vibrações positivas. Esse é o tratamento da casa espírita. O atendimento fraterno não via espírito. O atendimento fraterno não sentiu presença espiritual nenhuma. Por isso que não vai falar. Então, ao chegar no atendimento fraterno, não vamos querer que o espírito fale isso, fale aquilo, que não vai acontecer. A não ser que você vá em outras casas espíritas, ou outras casas ditas espíritas, que tem atendimento, aí os espíritos falam o que quer. Se você quer saber se vai casar, se vai ganhar na loteria ou não vai, aí você pode ir. Agora, uma casa espírita séria, aonde o conhecimento é correto, não faz esse tipo de alusão. Por quê? Porque pode errar. Essa garantia das revelações do plano espiritual, pode haver erros, pode haver orientações equivocadas, até porque o médium não é falho. Então, quanto mais eu tenho garantia, escolher lugares com ambientes psíquicos equilibrados para a orientação, mais eu vou me beneficiar. Por que isso? Porque se fosse assim, os espíritos davam comunicações diretas para orientar todo mundo. As orientações hoje estão nos postulados espíritas. Ao adquirir, eu mesmo, pela minha própria vontade, pelo meu livre-arbítrio, eu modifico o meu comportamento. Sem precisar que os espíritos falem para mim. E se falarem alguma coisa, que eu avalie para verificar se tem lógica ou não tem lógica. Por isso que a gente não pode simplesmente aceitar as orientações. Então diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? A casa espírita é a célula máter da nova sociedade. Uma escola que não apenas instrui, mas também educa. Será a escola santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas, que somos nós, e as desencarnadas, que são aqueles que nos acompanham, encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Então é aqui que nós recebemos esse campo energético para prosseguir na nossa caminhada. Nós recebemos orientação do amor, do perdão, mas quem tem que chegar em casa e perdoar somos nós. Não é o mundo espiritual que vai lá, arrumar um dia, deixar todo mundo paradinho, ai, você me perdoa. Não, você tem que fazer a sua parte. E aí a casa espírita oferece o passe, a água frutificada, a desobsessão, a oração, os ensinamentos, o passe, né, como nós já falamos, que ocorre na casa espírita, tá? A água frutificada, o passe, ele é um ato sublime de fraternidade cristã, é a operação de boa vontade, é a transfusão de energias fisiopsíquicas, físio, porque é do componente do físico, do médium, passista, para a pessoa, e psíquica, porque restaura as questões emocionais, morais que o indivíduo traz com ele. E troca de elementos vivos e atuantes. Então, no momento que eu estou dando um passe, não é simplesmente um ato dessa troca energética do plano espiritual para o médium e do médium para a pessoa. Nesse momento, há uma troca geral, em troca de informações. É como se houvesse esse fenômeno aqui, ó. Há um campo energético que é formado naquele ambiente do passe. Por isso que é preciso esse ato de contrição, de sentimento bom. É como se fosse um copo. Se eu boto um copo de cabeça para baixo, não entra água. É preciso que eu bote na posição correta. A mente tem que estar na posição correta para receber do plano espiritual a ajuda necessária. E aí, através do passe, nós vamos receber. E por último, lembramos e a prece como esse elemento fundamental para o nosso equilíbrio com o plano espiritual. Vigiai e orai, para não cair em tentação. A prece não tem apenas por efeito invocar auxílio espiritual, mas exerce uma ação fluídica em quem ora. Então, o ato de orar exerce uma ação fluídica na própria pessoa. Ela modifica o quadro mental dela. A prece liberta a mente viciada para a captação das energias inspiradoras.
hoje, nesse instante, em cada momento da nossa vida, nossos anjos de guarda estão nos auxiliando. Agora, quando nós ficamos com pensamentos voltados para as coisas do mundo ou para as dificuldades, nós não penetramos nessa essência do plano espiritual. A prece me auxilia a elevar os meus pensamentos. A prece, quando dita com o coração, conforta e reanima. Ela reanima a cada indivíduo, seja feito por alguém ou por nós mesmos. E a confiança em Deus. Confie em Deus. Deus nunca obra caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Encontram Deus em si mesmo, beneficiando-se. Encontram forças para vencer a si próprios e as dificuldades. Quando nós trabalhamos esses valores morais entre nós, com certeza o plano espiritual nos auxiliará em tudo aquilo que precisamos. Quando Dr. Bezerra de Menezes retorna à pátria espiritual, após a sua jornada na terra, ele foi recebido por Celina, a enviada de Maria. Chegando ao plano espiritual, ele disse: Celina, e a Celina disse: diga, Dr. Bezerra de Menezes, peça à nossa Mãe Santíssima, porque Celina, a enviada de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse: peça à nossa Mãe Santíssima para que eu permaneça na terra. Enquanto houver sofrimento, eu gostaria de auxiliar aqueles que estão na terra. E a Celina disse: só um minuto, Dr. Bezerra de Menezes. E ela, politicamente, se sai da presença do Dr. Bezerra de Menezes, do plano espiritual, e depois retorna algum tempo depois e diz assim: lhe foi concedido, Dr. Bezerra de Menezes, que o Senhor permaneça na terra, auxiliando as pessoas. A nossa Mãe Santíssima lhe concedeu esta oportunidade. E naquele instante ele ouviu um alarido, pessoas falando alto o seu nome, cantando hosanas. E ele disse: Celina, o que é isso? Ela disse: venha, Dr. Bezerra de Menezes, venha ver. E ele chegou à sacada da casa, no plano espiritual onde ele se encontrava, e ele viu um jardim repleto de espíritos. Todos eles agradeceram: obrigado pelo remédio que o Senhor deu na terra, obrigado pela ajuda que o Senhor deu a esse, aquele, a minha família, a minha irmã, meu filho. E lá no meio da multidão, levantou uma mão e disse assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E ele observou que o coração daquele espírito estava transformado em uma estrela. É o amor. A única forma da gente ser feliz é amando. Se ainda não conseguimos, como diz de volta para esse minta. Se não ama, ainda minta. Até daqui a pouco tu começa a falar e daqui a pouco está amando. Mas ama. Porque odiar, o mundo já está cheio de gente odiando, brigando, falando mal, criticando e criando mais dificuldade. A gente ama. Divulga o bem. Faça o bem aonde tu pode. Mesmo que tu não acredite, faz o bem. O governo vai dar certo. Ora por eles, vai dar certo. Porque a maneira de modificar o quadro do planeta é nos modificando internamente. Se eu odeio a corrupção, que eu não seja corrupto nas minhas atitudes. Se eu odeio uma atitude desajustada, que eu modifique as minhas atitudes com meus filhos, com a minha família, que seja honesto comigo mesmo. Porque a única forma de a gente ser feliz é colaborando com a felicidade. Primeiro, para nós. E segundo, com aqueles que Deus colocou no meu lado. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, e que essa presença espiritual que sentimos, que nos envolva, possa sempre estar conosco. Muito obrigada, Sidney, por ampliar essas informações que talvez muitos aqui não tinham sobre esses recursos que oferecemos em todas as casas espíritas, que procuramos passar sempre a vocês sobre a prece, sobre o básico, a doutrina, o quanto é importante. E este recurso que a nossa casa oferece do atendimento fraterno. Aqui na Casa de Jesus, nós temos atendimento fraterno nas segundas-feiras, às 6h30 da tarde. Nós temos atendimento também nas terças e nas quintas-feiras, às 2 horas da tarde, e nos sábados, às 4 horas da tarde. Então, quem necessitar, quem quiser vir conversar conosco, para ser orientado, para ser ajudado, pode nos procurar nesses horários que eu acabei de falar.